A Câmara de Serrana vai votar na sessão de hoje o pedido de abertura de uma comissão processante para investigar denúncia de improbidade administrativa contra o prefeito Valério Galante. Ele teria exonerado e recontratado os mesmos funcionários com salários mais altos, gerando prejuízo financeiro. A acusação contra o chefe do executivo de Serrana partiu de um morador que protocolou um documento na Câmara de Vereadores pedindo a cassação de Valério Galante. O munícipe cita possíveis irregularidades cometidas no início de maio, quando 6 servidores foram exonerados dos cargos em comissão. Mas no dia seguinte, 4 deles foram recontratados, com salários bem maiores. Uma comissionada, que antes recebia R$ 5.042, passou a ganhar mais de R$ 8.000 mensais. O regimento da Câmara fala que toda denúncia, quando chega à mercê da presença da Câmara, o presidente coloca à disposição do plenário e o plenário define o arquivamento da denúncia, encaminhamento para o Ministério Público, a abertura de uma CPI para apurar os procedimentos. O munícipe ainda cita na denúncia um apontamento do Tribunal de Contas do Estado, que já obrigou o prefeito a restituir o erário público pela mesma prática, em 2007. Na época, Valério também era chefe do executivo e alegou não saber se tratar de irregularidade. Na situação que a cidade vive, falta de recurso, falta de investimento na saúde, educação, infraestrutura, e você contratando, mandando o cargo embora, recontratando com um salário bem acima do que ganhavam, para cumprir a mesma função dentro da prefeitura, é muito ruim. De acordo com a Câmara Municipal, com essa suposta irregularidade, a prefeitura teria ultrapassado o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. A despesa com o pessoal chegou a 54%. E se o município não reduzir esses gastos, poderá sofrer sanções graves. No caso em questão, se ele ultrapassou com essas nomeações o limite prudencial, ele está ferindo a Lei de Responsabilidade Fiscal e, portanto, responderá por ato de improbidade administrativa. Não só se ficar apurado na apuração na CPI, que ele configurou, ou que a conduta do alcaide configura crime, ele responderá a um processo criminal concomitantemente, independentemente também do ressarcimento ao erário, se configurado prejuízo aos cofres públicos. A comissão, se for aprovada na sessão desta terça-feira, pode resultar no afastamento de Valério do cargo e até a perda do mandato. A prefeitura afirma que não houve nenhuma ilegalidade na demissão e recontratação dos comissionados e que era necessário reestruturar o quadro de funcionários para o bom funcionamento do executivo. Todos os cargos comissionados, quando eles mudam de cargo ou para mais ou para menos, eles precisam ser exonerados para poderem assumir o outro cargo. Não podem simplesmente trocar de um cargo para o outro. Ximene Osório, de Serrana, para o Jornal da Clube. A prefeitura não se manifestou até o fechamento desta edição. Agora ao vivo, Davi Florim traz mais informações. Davi. Pulse, a sociedade de Serrana está de olho na situação. Aqui ao meu lado está o advogado Vinícius Bugalho. Doutor, diante dessas denúncias, a Câmara pode ficar inerte e abrir mão da comissão? Boa tarde. Boa tarde, Paulo Pulse, Davi Florim, a todos que assistem o Jornal TV Clube. Não. O protagonismo da Câmara e do Legislativo nesse momento democrático é importantíssimo e deve se apurar numa comissão processante. Se ele for inocente, está absolvido. Se não, caça igual foi caçado o prefeito de Morro Agudo. De que forma essas ilegalidades podem afetar uma cidade? Eu dei uma lida no IBGE, são 43.900 habitantes, uma folha salarial de 1.494 funcionários e a folha está inchada. O prefeito deve demitir um pouco, ele deve reduzir a folha, senão ele vai incorrer em responsabilidade fiscal do artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Prefeitura afirma que a demissão e a recontratação dos comissionados eram necessárias para reestruturar o quadro de funcionários. Uma boa gestão pública deveria dar prioridade aos custos da máquina? Essa desculpa ele dá para os cidadãos que não se importam.
e para a imprensa, que não cobre. No caso da TV Clube, que está cobrindo, e no caso da população de Serrana, que é ligada, inclusive nas mídias sociais, ele não pode dar essa desculpa e ele pode ser responsabilizado pelo artigo 73, inciso 2º da Lei Orgânica do Município, sendo cassado, além de possivelmente ter que responder a responsabilidade administrativa caso ele não exonere e não faça as readequações orçamentárias, mesmo porque, pela conta bobinha que eu fiz, vai ultrapassar o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é os 54% previstos, prudencial. Sanções mais rígidas poderiam evitar essas supostas ilegalidades, já que em 2007, o mesmo ato foi cometido e o prefeito apenas multado? Infelizmente, só tem uma sanção mais forte: cassação ou afastamento e ação civil pública de improbidade administrativa. Será que o prefeito, ao perquirir ou continuar com essas desculpas, vai querer ser afastado do exercício do cargo, uma decisão judicial, ou se afastar do cargo pela Câmara depois do devido processo legal? Eu acredito que ele não queira isso, e se ele for prudente, ele faz as readequações, exonerações, contrata por um custo menor e a população certamente vai agradecer ele por uma boa gestão fiscal. Serrana pode ter ultrapassado o limite prudencial. Além do gestor, há punições também para o município que não respeita a lei de responsabilidade? Várias punições: não pode contratar a operação, não pode receber repasse, subvenção, e simplesmente a máquina pública vai parar, caso ele não readeque esse excesso de despesa que infelizmente não é o que se condiz hoje com o tempo de lava-jato e sevandija no país. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. Pussi. Obrigado, Davi.